Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Estamos recebendo aqui o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Acre, o Tiaraju Paulo Matos, e a conselheira federal Rossana Spiegel. A gente vai falar um pouco sobre essa profissão, né, o farmacêutico, a importância desse profissional para a saúde coletiva, eu diria até desse modo, porque hoje o farmacêutico está atuando em várias frentes. Como é que tem sido a valorização profissional dessa classe que vem acontecendo ao longo dos últimos anos? Bem, falar do profissional farmacêutico nesse mundo tão amplo hoje, que depois de várias leis já publicadas, em que fortalece o profissional, não só o profissional do medicamento, mas o profissional da sociedade, um profissional que está bastante atuante para a saúde pública, a farmácia comunitária. Então, hoje ele é o profissional de primeira escolha da sociedade. Quando você tem algum mal em casa, você procura primeiro onde? Na farmácia. Então, é um profissional ali que está habilitado a orientar, melhor a sociedade, no que diz respeito ao uso racional de medicamentos também e todos os males que podem acontecer. E aqui no Acre, como é que tem sido a presença desse profissional nesses estabelecimentos, né, no varejo de medicamentos, nas clínicas, nos laboratórios? Rogério, a profissão farmacêutica ela passa por um período de efervescência aqui no nosso estado. Eu sempre digo que o Acre foi a última fronteira da farmácia, né, porque era o único estado que não tinha uma academia e uma faculdade de farmácia. Hoje nós temos duas faculdades, né, que estão formando o nosso farmacêutico. Já temos, inclusive, 2 turmas formadas que já estão no campo de trabalho e isso é muito importante. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos, em fevereiro do ano passado, 259 farmacêuticos inscritos, hoje nós temos 355 farmacêuticos inscritos, ou seja, um pulo. E quem ganha com isso? A sociedade. O Conselho, cada vez mais, junto com o Conselho Regional, o sistema de farmácia, ele busca o quê? Busca o cumprimento da lei, né? Que é o quê? A integralidade, farmacêutico todo o tempo. A gente sabe que a farmácia, depois da 3021 da lei, ela condiciona a farmácia a um estabelecimento de saúde, né? E não existe estabelecimento de saúde com maior capilaridade que a farmácia. Você tem farmácia em todos os municípios, dia, noite, finais de semana. Mas o mais importante que tu ter a farmácia nessas localidades é você ter o farmacêutico presente para prestar uma informação correta, né, sobre o uso racional de medicamentos. Ele é o profissional mais qualificado. Tem algumas questões sempre muito polêmicas. Por exemplo, a prescrição de medicamentos por um farmacêutico, que já é autorizada, de certo modo. Como é que isso tem sido trabalhado junto principalmente à classe médica, que sempre quer uma reserva de mercado e não gosta disso, né? Não é bem visto, né? Mas, assim, foi um dos grandes avanços da profissão ao longo desses anos, foi a questão da resolução, que nós trabalhamos muito bem nisso, que é a resolução da prescrição farmacêutica e do farmacêutico clínico. Hoje o farmacêutico, como a gente estava já falando, está habilitado a orientar melhor a sociedade e o seu paciente. Então nós podemos sim prescrever, nossos colegas farmacêuticos prescrevem os medicamentos isentos de prescrição médica, que nós chamamos que são os MIPs, que são aqueles medicamentos isentos da prescrição. Não é só porque são isentos de prescrição que eles não podem causar danos. E é pensando nisso que o Conselho Federal, né, pensou nessa resolução, para que o farmacêutico possa prescrever esse medicamento, dando uma total atenção ao nível de criticidade que esses medicamentos também podem trazer ao paciente. Tem um exemplo muito prático, né? Acho que quem está me vendo vai ter alguma referência sobre isso. É quando alguém faz uso de um medicamento de forma contínua, é uma pessoa bem informada, bem esclarecida, não necessariamente um médico, mas que entende um pouco do assunto. Então, de repente vai lá na farmácia e precisa fazer uma substituição, e aí o farmacêutico às vezes é muito crítico, muito rigoroso, uma vírgula que falta numa receita médica, sabe, um zerinho a mais, não pode comprar um medicamento. Quer dizer, a pessoa não é nem um leigo, faz uso, conhece. Não dá para ser um pouco mais flexível, sem necessariamente
deixar de cumprir a lei? Porque às vezes a pessoa está necessitando do produto. É que o profissional farmacêutico, ele tem uma responsabilidade muito grande na segurança do paciente. Eu sei, mas um exagero, porque ninguém está mas fazendo nada que já não Não, mas nós costumamos feito. dizer que a profissão farmacêutica, ela é a mais regulada e regulamentada do mercado. Porque além de ter as suas resoluções normais da atuação profissional, ela ainda tem a Anvisa e ela ainda tem as demais legislações em que ela tem que cumprir. Então, isso só dá uma credibilidade dizer assim, Não, ele está cumprindo. cumprindo. Eu acho que atrapalha a vida do cidadão. Mas muitas coisas... Estimula, inclusive, que alguém Ao vá longo lá desses e anos, faça de uma outra nós forma. tivemos vários problemas com a questão do uso indiscriminado de medicamentos. Eu dou um exemplo, Não se trata vamos lá. de uso indiscriminado. É um exagero. Porque assim, quando alguém vai à justiça extrema, ela passa a ser injustiça. É questão do bom senso, do óbvio até. Mas, Rogério, tu tem que entender o seguinte, a gente vive num país democrático de direito, regido por leis. Quando você condiciona algo fora do que é determinado pela lei... Mas não se trata de fora, é uma questão de, às vezes, querer comprar uma briga com o médico que prescreveu. Entende? Comprar uma briga com o médico. Mas não é questão de comprar briga. O farmacêutico, eu sempre digo, ele está lá à disposição, não só do médico, para a população, né, em si, a saúde em si. Todo, né? Só que nós temos, como a doutora Rossana falou, nós temos no arcabouço de leis, né, que tem que cumprir. Não é meramente um item burocrático, ele é um item regimental. A gente de forma nenhuma quer impedir o acesso ao medicamento, mas também não quer que se crie um problema para o farmacêutico. Isso, inclusive, traz prejuízo para o dono do estabelecimento, porque o cliente sai sem o produto que foi comprar, insatisfeito porque não teve a sua necessidade atendida e vai procurar uma outra forma de conseguir algo que depende da vida dele. Né? E às vezes bula toda essa legislação e lá na frente causa danos. Pois é, mas não é questão de burlar, é o ranço que existe às vezes do profissional farmacêutico, que eu não vou generalizar, com a classe médica. Mas não é tanto, acredito, com a classe médica. O próprio farmacêutico, em várias conferências, congressos e demais, eles acabam, poxa, mas nós somos tão cobrados assim porque nós estamos cuidando daquela segurança do uso, o uso racional. Né? O uso indiscriminado, esse tempo ele já passou, em que a farmácia era um local que você podia ir lá e comprar de tudo. Pois mas aqui eu estou me referindo não ao uso indiscriminado, ao medicamento que o paciente já usa há anos, às vezes. Mas entendeu? ele precisa de uma prescrição, de um acompanhamento. Vamos lá, vou dar um exemplo. Um hipertensivo, que ele é uma doença crônica, de repente esse hipertensivo, ele não faz mais efeito por algum problema. Às vezes ele tem que trocar a prescrição a cada 3 meses. Quem é que pode? Quem é que tem esse poder? É o médico. Por isso, aquela receita ele não tem mais validade. Ele tem que retornar ao médico para fazer, possivelmente, novos exames, ou continua com o mesmo medicamento, ou se adiciona outros, né, ou novo tratamento. Então, não é meramente burocrático, fique bem claro. Né? Mas é de segurança. É um item de segurança. Né? Você sabe que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. É a dose. Né? Aí você imagina, às vezes esse medicamento ele já não causa os efeitos desejados e começa a trazer um pouco de toxicidade ao paciente. Ele só vai descobrir isso quando ele retornar ao médico. E aí, aí o farmacêutico ele se torna esse profissional que chega, olha, você vai ter que retornar ao médico porque a sua prescrição já está vencida. Quando a prescrição vence, não é uma questão de criar uma burocracia, mas é uma questão de um cuidado em que a OMS coloca, a Organização Mundial de Saúde, para que esse profissional retorne ao médico para fazer novos exames e aí sim entender quais as reações e ações que esse medicamento está causando. Eu até perguntar para vocês o seguinte, as farmácias naturais, o pessoal que trabalha com ervas, os farmacêuticos ainda não estão atuando, não é? Esse tipo de medicamento ainda, ele passa pela Anvisa por um estudo. Nós temos os fitoterápicos. Né? Então, o fitoterápico ele tem que ter que ele fala, dosagem pode se tornar um veneno. Então, nós temos a nossa farmacopeia brasileira. A farmacopeia brasileira, muitas vezes, não contempla todas as ervas do Brasil. Então, não existem estudos que condicionam a isso ser um medicamento e a concentração que pode ser dada a um determinado paciente. Gente, nosso tempo está esgotando. Eu quero encerrar falando da anuidade, né? Que vocês estão aí com uma promoção para o pessoal pagar a anuidade. Como é que está sendo? Exatamente. Em janeiro, né, o Conselho Federal, isso é uma resolução, em virtude da crise econômica que assola o país, ele cedeu um desconto de 15%, né, no mês de janeiro, em fevereiro 10% e só em março
a tarifa cheia. A Né? tarifa cheia. Lembrando sempre um erro que está acontecendo, né, aconteceu comigo inclusive, é que quando você coloca o código de barra, você coloca o valor de desconto, 10% ou 15%, e você passa. O que aconteceu? Você agendou para o dia 31 de março. Então, aquele desconto que você tinha de 15% ou 10%, Você já tem que colocar já como era. desconto. Qual é a solução? É você cancelar o teu agendamento e colocar a data de hoje, por exemplo. Muito bem. E quem quiser mais informações, é só procurar o conselho, né? Isso, e assim, o conselho, como dos outros anos, estamos trazendo também cursos para toda a categoria farmacêutica, deixando claro que nós temos essa dificuldade, né? Moramos longe de estar indo em congresso e tal, então, ao longo desses anos, nós estamos trazendo alguns cursos, e esse ano estamos trazendo um simpósio de farmácia clínica, deixar nossos profissionais aí bem com a prescrição. Estamos com um curso de pós-graduação em farmacêutico esteta, na parte de estética, farmacêutico atuando na estética. E estamos trazendo outros cursos também, então, ao longo do ano, sabendo que os nossos profissionais estão sendo capacitados aí e habilitados a estar tratando melhor a sociedade. A última novidade, então, Rogério, só para encerrar aqui a nossa fala, a gente está com uma assessora de comunicação e a gente vive no mundo digital, né? Agora, com a assessoria, manda para a gente aqui. Manda então, com o informações. Instagram, a fanpage, nosso WhatsApp, que é o 984130311, que ela está respondendo a todas as dúvidas e informações diariamente, horário comercial, diga-se de passagem, né? Não é sábado, domingo, à noite. Então, nós estamos conectados também com o Estado, com o Brasil, qualquer tipo de informação, ela pode ser dada com certeza por meio dessas redes sociais. E o último movimento, a questão dos cursos de farmácia à distância. O Conselho Federal está se reunindo com outras categorias de saúde também, fazendo um grande movimento em todo o país, deixando claro que também somos contra esse tipo de educação, que nós não vamos admitir que forme um profissional dessa forma. Imagine você fazer uma anatomia ou uma fisiologia ou os demais, em via assim, falando em comunicação, a gente tem que ter certos critérios que é para o bem da sociedade também. Muito bem, assim a gente encerra o Gazeta Entrevista de hoje. Muito obrigado pela vinda de vocês. Você de casa, muito obrigado por sua audiência. Nós temos um oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. A todos uma ótima noite, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.